Gente, sobre as expectativas para o encontro entre os presidenciáveis, a gente conversa agora com Rafael Cortez, que é cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas. Rafael, muito obrigada por aceitar o nosso convite para a gente conversar aqui neste domingo, cedinho não, 10 da manhã, para a gente aquecer para o debate. Muito obrigada. Imagina, Isabel, eu que agradeço o convite da CNN, é um prazer estar falando com os assinantes nesse momento tão importante, né, num dia tão importante da campanha presidencial, não só da campanha presidencial de 22, mas pensando no futuro da democracia brasileira. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente ao analisar esse resultado e toda a dinâmica dele é que se trata de uma eleição, talvez um lugar único na história brasileira diante das implicações, não só o resultado em si, mas a configuração política que vai sair das urnas, pensando agora no segundo turno. Exatamente, é uma eleição histórica, né, Rafael? O que a gente pode esperar, então, desse primeiro confronto direto entre Lula e Jair Bolsonaro hoje no debate? O primeiro ponto que me parece merecer um destaque é que dificilmente o debate vai conseguir ficar protegido dessa campanha bastante pesada que tem aparecido não só nas redes sociais, mas na própria propaganda eleitoral dos candidatos, muito marcado por agenda negativa, pelo foco na pessoa, no comportamento de cada um dos candidatos, mobilização aí de vídeos antigos, novos, declarações, enfim. É uma campanha, para usar um termo informal aqui, quase lavando roupa suja, né, em público. Isso acho que deve, em algum momento, aparecer, né, no debate. Muito embora os candidatos procurem passar uma imagem diferente, uma imagem mais serena ao longo do debate, mas acho que dificilmente esse clima muito tenso do ambiente político não acabe afetando o comportamento deles, o que nos coloca a tarefa de monitorar, né, como é que eles vão estar recebendo essa campanha mais pesada, se algum deles vai sair do tom, como é que vai ficar esse jogo. Acho que, digamos assim, esse jogo mental entre eles, né, um jogo emocional, vai ser um componente importante aí para a gente pensar os desdobramentos, né, do debate de hoje à noite. O Rafael, você disse que o tom, né, esperado talvez seja algo de lavação de roupa suja, né? Principalmente como você citou, né? As campanhas estão sendo muito assertivas nesse sentido, até mesmo de fake news, de manipulação de notícias, né? De premissas reais até que levam a conclusões falsas. Você acha que vai ter espaço para que outros temas sejam tratados nesse debate, como religião, segurança pública, a própria corrupção? Ou você acha que essas propostas, até mesmo essa apresentação de temas vai estar sempre permeada ali pela agressividade que as campanhas dos dois candidatos estão tendo? Olha, Isabela, até pela própria regra do debate, né, vai ter algum momento que vai ter um espaço, né, para questionamentos em relação a diversas políticas, né? Mas mesmo nesse caso, né, eu gostei da sua imagem, né, de uma relação ali que se confunde, né, entre as respostas em relação às políticas públicas que eventualmente vão aparecer, e aí as clássicas vão estar certamente mobilizadas pelos jornalistas, enfim, né, educação, segurança pública, saúde, a gente sabe que vai ter. A questão é que as próprias respostas e as dinâmicas dessas respostas muito provavelmente vão vir acompanhadas ali de críticas mais ácidas, em parte porque, de alguma maneira, a gente tem uma competição muito sui generis, né? São dois nomes muito conhecidos do eleitorado, que já estiveram no governo, né? E a gente está vivendo uma era de democracia muito tensa, né? As redes sociais, essa forma de se comunicar, de fazer política, trouxe uma dinâmica que é muito desafiadora para a representação política e certamente isso aparece no comportamento dos candidatos. A gente tem uma rejeição de ambos, né, Rafael, muito grande, né, segundo o último Datafolha, inclusive. Como é que os candidatos podem diminuir essa rejeição no segundo turno, usando como base ali o debate que a gente vai ter hoje? Essa é uma pergunta difícil, né? As próprias campanhas ainda não encontraram, digamos assim, uma solução para esse ponto, né? Um dado também importante, não é só a estabilidade
na intenção de voto dos candidatos, o que significa que a gente usou essa imagem, né, de lavação de roupa suja. Na verdade, o principal efeito dela foi trazer um voto mais cristalizado. Então, quem é lulista fica lulista cada vez mais, quem é bolsonarista fica cada vez mais bolsonarista. As campanhas não encontraram uma saída. Me parece que, olhando assim, do ponto de vista da estratégia, a estratégia do PT e da campanha do ex-presidente Lula, digamos que é mais tradicional. Tradicional no seguinte sentido: se espera de uma eleição em segundo turno que os candidatos migrem para o centro, consigam adicionar elementos à sua imagem, à sua estética, ao seu programa, nos apoiadores, que difiram um pouco do segundo turno, do primeiro turno, né, do que a gente chama de um eleitor natural dos candidatos. Né? E acho que é isso que o ex-presidente Lula tem tentado fazer. Haja visto, por exemplo, a aproximação não só em busca do apoio da senadora Simone Tebet, mas de incorporar algumas dicas, alguns comentários que ela fez no meio do caminho. O presidente Bolsonaro, por sua vez, acho que segue um pouco o tom que ele imprimiu na política nacional desde a sua disputa de 2018. O presidente aposta, e o seu núcleo político faz uma aposta nessa radicalização, faz uma aposta em se colocar como efetivamente o nome de contrário à esquerda. E para isso ele tem que gerar no eleitor um sentimento de preocupação com o eventual governo da esquerda e do ex-presidente Lula em particular. Por isso que o tom que o presidente usa na campanha é um tom sempre um pouco acima dos demais, justamente porque está refletindo uma maneira mais ampla de se enxergar a política, maneira da qual o permitiu ser eleito em 2018 e busca agora a reeleição. Professor, Lula e Bolsonaro têm apostado em muitas viagens, né? Tanto para o Sudeste quanto para o Nordeste. Essas são, de fato, as regiões decisivas para essas eleições. A gente tem, né, a máxima que o estado-chave de todas as eleições é Minas Gerais, né? Como é que funciona, então, esse cenário de todo mundo, dos dois candidatos indo para Nordeste, Sudeste, em busca de mais votos? Olha, Isabela, no fundo também é uma dinâmica que veio aparecendo e que está cada vez mais cristalizada na distribuição geográfica do voto. Grosso modo, quando o PT ganha a eleição, o que ele faz? Ele equilibra a disputa no Sudeste, que é o eleitorado que representa mais de 40% do total, vence em Minas, como você mencionou. Minas é sempre o termômetro, né, de quem vence ou não a eleição, mas olhando por região, equilibra aqui no Sudeste e amplia a vantagem no Nordeste, fundamentalmente, com um desempenho muito forte na região que responde por um pouco menos de 1/3 do eleitorado. Então, qual que é a tarefa da campanha de reeleição? Quebrar um pouco essa lógica. Como é que pode quebrar essa lógica? Seja aumentando a vantagem aqui no Sudeste, e aí sobretudo São Paulo é um estado importante porque teve abstenção alta e responde por pouco mais de 20% do eleitor só aqui no maior colégio eleitoral, ou diminuir a vantagem do PT em Minas. Então eles tentam fazer uma combinação desses dois movimentos, do PT no Nordeste. Tenta fazer uma combinação entre esses dois elementos. Por hora, a gente tem visto que, de novo, não consegue quebrar esse jogo de rejeição muito estável, que são dois nomes muito conhecidos, dois nomes que já passaram por um longo período de exposição negativa, por razões diferentes, mas Lula e Bolsonaro têm em comum esse ponto, foram muito criticados durante anos, e, portanto, o eleitor já tem mais ou menos na cabeça o que pensar desses candidatos, daí que as pesquisas ficam muito cristalizadas e resta um eleitor diminuto, mas importante para o resultado final, que é esse eleitor não polarizado, que vai ser, me parece, o objeto do discurso dos candidatos agora no debate de hoje à noite. Era justamente isso que eu ia te perguntar, professor. Quais serão, então, as estratégias, no debate também nos próximos dias de campanha, que o senhor acha que os candidatos vão tomar em relação aos indecisos e também em relação às pessoas que se abstiveram, no primeiro turno das eleições? Normalmente, no segundo turno, a gente tem ainda mais abstenções. Você acha que vai ter algum ponto da estratégia dos dois candidatos que vai ser direcionado para esse público votante em especial?
Eu não acredito assim em nenhuma receita muito específica, voltando para esse público, que é um público com alguma variação, é um público que votou no Ciro, ou votou na Simone Tebet, ou está no Sudeste, ou está no Sul. Então é difícil encontrar uma mensagem comum a esse eleitor, que é um eleitor plural. Eu diria que, do ponto de vista mais amplo, a estratégia do ex-presidente Lula vai ser uma estratégia de bater na tecla de que ele é o nome capaz de liderar uma frente ampla em relação aos riscos percebidos com a continuidade da administração Bolsonaro. O PT tem recebido apoios de adversários históricos e me parece que é nessa linha de união que a campanha do ex-presidente Lula vai tentar mobilizar esse eleitor não polarizado. Por outro lado, a campanha de reeleição me parece que vai tentar aumentar a percepção de que a esquerda e o ex-presidente Lula representam um perigo, vai tentar gerar, então, não tanto uma ideia de que, olha, eu sou o líder de uma grande coalizão, mas uma imagem de que, olha, eu sou um líder que enfrento essa esquerda e essa esquerda representa riscos dos diversos tipos. Para isso dar certo, ele precisa fazer com que, de fato, a maioria do eleitorado perceba esse risco tão elevado, porque aí, uma vez percebido esse risco, olhando o risco de esquerda como algo preocupante, ela faz a opção naquele que se coloca como o grande antagonista do campo. Então, acho que tem um pouco de diferença no tom que cada um vai tentar mobilizar esse eleitor não polarizado, e o debate de hoje é mais um espaço para eles apresentarem essas estratégias. Polarizado e também com temas que polarizam, né? Trazendo assuntos que provocam esse tipo de reação no eleitor. Professor, eu quero voltar um pouquinho e trazer a questão da religião, né? A campanha de ambos os candidatos tem se aproximado muito dos votantes que são mais religiosos, no caso do Lula se aproximando mais dos evangélicos, Bolsonaro mais dos católicos. Como isso deve surgir no debate de hoje, esse tema de religião? Você acha que ele é o grande tema, assim, o grande assunto das últimas semanas? Me parece que sim. Acho que a partir de uma decisão de uma parte da campanha do ex-presidente Lula, digamos, de enfrentar esse debate não econômico, né? A campanha do PT passou muito tempo tentando relembrar as condições econômicas e sociais no período da administração Lula. Agora mantém um pouco, naturalmente, esse discurso, mas dá um tom muito mais forte a esse debate, essa agenda de costume. Me parece que vai aparecer, é uma questão que tem aumentado a divisão dentro da sociedade brasileira, vai estar hoje no debate, tanto do ponto de vista do comportamento individual de cada candidato, então a religiosidade de cada um, o que cada um falou, onde foi, se frequentou culto, se não frequenta, como, enfim, desde esses comportamentos individuais até temas que são percebidos como importantes do ponto de vista moral. Aborto, por exemplo, é um deles, né? Para a gente, talvez até o principal, mas em relação a drogas, outras questões que aparecem, são lidas de maneira moral, né? Nem só como uma política pública em si, mas eles têm esse caráter um pouco moral. Isso também vai dar espaço para que esse debate sobre religiosidade aconteça. E o que significa, pelo menos na minha leitura, é que o debate deve ter pontos muito tensos entre os candidatos. Assim, acho que vai ser um debate difícil, né? Sobretudo ali no início, onde eles ainda estão tentando desestabilizar emocionalmente os seus adversários. Então, acho que é um ponto importante aí para a gente acompanhar no debate de hoje, haja visto a relevância que isso tem para o eleitor definir o seu voto agora em 2022. A gente deve, então, esperar um tom mais agressivo, né, professor, de ambos os candidatos. Será que nesse debate a gente vai ver um tipo de inauguração de uma nova estratégia dos dois candidatos na questão da campanha, que agora está entrando, né, ambas as campanhas estão entrando aí na terceira semana, faltam 14 dias. Você acha que eles mudam um pouco o rumo da campanha para tentar conquistar esses eleitores indecisos, ou eles vão continuar nessa mesma toada que a gente chamou de lavação de roupa suja? Não acredito também em grandes guinadas em termos de estratégia. Acho que as cartas dos jogos já foi iniciada nessa transição do primeiro
para o segundo turno, né? Todo mundo já buscou o apoio de quem tinha que buscar, já fez alguns ajustes em termos de como enfrentar esses debates, de tal modo que eu acho que é muito mais as campanhas encontrarem, ou procurarem encontrar discursos para anular esse quadro de maior tensão. Eu acho que as campanhas já sabem, muito provavelmente, qual é o calcanhar de Aquiles de cada um do ponto de vista da imagem pública. Então, eu acho que é muito mais conseguir pensar numa estratégia para se contrapor a essa tendência do que ter uma inovação em linhas de como as campanhas vão pensar essa reta final do segundo turno. E acho que, mais uma vez, né, e talvez o dado preocupante que essa disputa de 22 coloque para quem está querendo pensar a democracia representativa no Brasil, é o uso de fake news, né? Essa combinação entre a exposição dos temas de forma muito simplificada, às vezes factualmente incorretas, outras vezes só tiradas do contexto. Enfim, é muito difícil a gente conseguir hoje, diante dessa democratização, dessa abertura de produção de conteúdo que é lido pela questão política, né? Isso tem sido uma marca importante. Eu acho que esse é também uma maneira da gente pensar a implicação no debate. Não só quem vai estar assistindo no momento do debate, mas, sobretudo, quais os temas que vão continuar. Encerrado o debate, deu lá 22 horas, se eu não estou enganado, é a hora que o debate se encerra. O que vai ficar? O que os comentaristas vão se debruçar? Que tipo de material vai circular depois do debate? Por isso que acho que o debate não se encerra durante a sua duração, né? Ele vai muito da sua influência política, não vai aparecer nem hoje, vai aparecer ao longo da próxima semana, tentando aí, sobretudo esse eleitor indeciso, consumindo essa informação, consumindo material, e vamos ver se tem alguma mudança importante. Com toda certeza, muito bem apontado. Rafael Cortez, cientista político e professor da FGV. Professor, muito obrigada pelo papo. Seja sempre bem-vindo aqui na CNN. Eu que agradeço, Isabela, a oportunidade. Um bom dia a todos e um bom debate para quem for assistir.